Eu havia voltado antes de planejado e meu marido não fazia ideia disso. Ao entrar em casa, me deparei com uma bolsa vermelha na entrada, e o som de risadas vindo do andar de cima. Não eram risadas minhas. O que poderia ter sido o começo de um confronto explosivo, algo que eu poderia ter feito, como gritar ou chorar, foi transformado em algo muito mais eficiente: a vingança silenciosa. Em 30 dias, meu marido descobriria que a mulher com quem estava casado há 15 anos era bem mais forte e esperta do que ele imaginava. Quando tudo finalmente se acalmasse, ele se veria sem casa, sem amante, sem respeito, e eu estaria mais livre do que nunca. Mas antes de continuar com a história, me conta de onde você está assistindo. Adoro saber onde nossas histórias chegam. Fiquei paralisada, como se meu corpo tivesse se recusado a reagir. Meus olhos estavam fixos, sem conseguir desviar, até que avistei algo na cozinha. As 2 taças de vinho na bancada. Uma delas tinha uma marca de batom na borda. E não era qualquer batom, era um vermelho vibrante, da mesma cor da bolsa que eu havia visto na entrada. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. A vergonha tomou conta de mim de forma avassaladora. O pior era que, apesar de tudo, eu sabia que aquela casa também era minha. Eu morava ali com Gustavo há 15 anos. Eu deveria ter o direito de chegar em casa quando quisesse, não? Naquele instante, eu ainda não tinha ideia do impacto daquela descoberta, mas sabia que aquele momento mudaria tudo. Era o início de uma transformação profunda que viria em breve. Meu nome é Laura, tenho 44 anos e sempre fui aquela mulher que cuidava da casa. Minha vida girava em torno da organização, do planejamento e de garantir que tudo funcionasse perfeitamente no lar. Da lista de compras ao controle das finanças, do almoço no horário à roupa perfeitamente arrumada no armário, eu era responsável por fazer o cotidiano acontecer. Durante todos esses anos, acreditava que meu marido, Gustavo, era minha alma gêmea. Arquiteto detalhista e perfeccionista, ele parecia ser a peça que faltava para completar meu quebra-cabeça. Ele desenhava sonhos, e eu mantinha a engrenagem do nosso lar em movimento. Enquanto ele criava os projetos, eu cuidava de toda a rotina que sustentava a nossa vida. Do planejamento das contas aos almoços em família, eu estava sempre lá, cuidando para que nada saísse do lugar. Era como se fôssemos uma equipe, ou pelo menos foi o que eu ingenuamente acreditava durante todos aqueles anos. Nossa casa, um verdadeiro projeto dos sonhos, foi construída com cada detalhe meticulosamente planejado por Gustavo, enquanto eu ficava responsável por cada conta, reunião e todas as burocracias. Viver naquele condomínio tranquilo com nosso cachorro parecia ser o auge da felicidade. Eu acreditava firmemente no nosso amor, na nossa parceria. Todos os dias, ele me beijava a testa com a mesma precisão com que desenhava seus projetos. Aquela rotina me dava uma sensação de segurança, uma zona de conforto que construímos ao longo de 15 anos. Eu era a Laura que sempre estava lá, que cuidava, que entendia. E Gustavo, ele era meu parceiro, meu confidente, o homem que eu imaginei que passaria o resto da minha vida ao lado. Tínhamos amigos em comum, casais com os quais nos reuníamos para jantares, colegas de trabalho que frequentemente visitavam nossa casa. Minha família adorava Gustavo, e ele parecia se encaixar perfeitamente em tudo. Éramos o casal perfeito, o modelo de sucesso e harmonia. Minha mãe sempre dizia que eu tinha muita sorte, que ele era o homem de Deus para mim. A ironia disso tudo ainda me causa um nó no estômago. Eu vivia em um teatro, sem saber que era a única que não estava atuando. Naquele dia, parada na entrada da minha própria casa, eu ouvia os sons da traição no andar de cima. O ranger da cama, risadas abafadas, sussurros. Meu sangue gelou. Por um breve momento, a fúria me tomou. Queria subir, arrombar a porta, gritar, exigir explicações, ver a expressão da outra mulher, assisti-la recolher suas roupas espalhadas pelo chão. Eu queria a cena dramática, aquele confronto clássico que a gente vê em filmes, mas algo me deteve. Não era medo. Era uma frieza que eu não sabia que existia em mim. Para quê? Para que eu me rebaixasse àquele nível? Para que ele me desse desculpas vazias? Não. Meu corpo se contraiu, os punhos se fecharam. Respirei fundo, segurei o tremor no queixo. Uma calma assustadora se apoderou de mim. Eu não daria a ele o prazer de me ver desmoronar. Não seria a mulher traída que chorava e implorava por respostas. Não desta vez.
Recuei, passo por passo, de forma calculada. Saí pela mesma porta por onde havia entrado, sem fazer o menor som. Fechei-a suavemente, como se quisesse preservar a cena de traição que estava se desenrolando lá dentro. No carro, encostei minha testa no volante. Meu coração batia tão forte que eu podia sentir cada batida nas minhas têmporas. As lágrimas, que estavam presas em um nó na garganta, não vieram. Em vez disso, uma clareza gelada tomou conta da minha mente. Eu não o enfrentaria. Não agora, não com palavras, não com gritos. Endireitei meus ombros. Uma decisão silenciosa e firme se instalou. Liguei o motor e, enquanto a casa ficava para trás no retrovisor, uma única frase ecoava na minha cabeça, fria e determinada. Você vai se arrepender de pensar que podia me trair na minha própria casa. A arrogância dele, o desrespeito de me trair sob o nosso teto, acendeu uma chama dentro de mim, uma chama que eu não sabia que existia. Não era raiva cega, mas uma vontade implacável de justiça, de reviravolta que ele jamais esperaria. Aquele dia com a bolsa vermelha não foi o primeiro sinal, claro, mas foi a confirmação brutal de algo que eu vinha sentindo, ignorando e até justificando por meses. Hoje, olhando para trás, vejo que os sinais estavam todos ali, bem na minha frente. Mas na época, eu estava tão envolvida com nossa rotina que preferi acreditar que era apenas uma fase difícil. Tudo começou de forma sutil, como essas coisas costumam começar. Gustavo começou a passar cada vez mais tempo no escritório de casa, sempre com a porta fechada. Antes, ele deixava a porta aberta, e eu aproveitava para entrar, levar um café, conversar sobre o dia ou simplesmente ficar perto enquanto ele trabalhava. Mas, de repente, aquele espaço virou um território proibido. Quando eu batia na porta, ele demorava a responder, e, quando finalmente abria, parecia irritado com a minha interrupção. Os jantares em família, que sempre foram momentos sagrados para nós, também mudaram. Gustavo começou a comer apressado, sem palavras, ou inventava desculpas para não jantar comigo. Estou sem fome. Comi muito no almoço. Preciso terminar algumas coisas no escritório. Eu preparava aqueles pratos que ele sempre elogiava: o escondidinho de carne seca, o risoto de camarão, o bolo de cenoura, que era a sobremesa favorita dele. Mas, de repente, os elogios desapareceram. Nenhum que delícia, nenhum sorriso de satisfação. O celular se tornou uma extensão do corpo dele. Antes, Gustavo deixava o telefone espalhado pela casa, às vezes até esquecia onde havia colocado, mas agora ele andava com o aparelho grudado na mão, sempre virado para baixo. E quando tocava, ele se afastava para atender. Quando eu perguntava quem era, ele respondia de forma vaga: "Ah, só trabalho ou um cliente chato." Nossos encontros com a família e amigos também começaram a desaparecer. Gustavo sempre arrumava uma desculpa para não ir ao almoço de domingo na casa da minha irmã, faltava aos aniversários dos sobrinhos, e até mesmo nas comemorações importantes. Eu ia sozinha, e quando as pessoas perguntavam por ele, eu repetia as mesmas desculpas que ele me dava. Está com muito trabalho, tem projetos importantes para entregar. O pior de tudo, no entanto, era o jeito como ele começou a me olhar. Ou, melhor dizendo, como ele parou de me olhar. Sabe aquele olhar carinhoso que seu marido te dá quando você está cozinhando, ou quando vocês estão assistindo TV juntos? Pois então, esse olhar desapareceu de vez. Gustavo começou a me tratar com uma educação fria, como se eu fosse apenas uma colega de trabalho ou até mesmo uma vizinha. Não havia mais os carinhos espontâneos, os abraços demorados ou aqueles beijinhos de bom dia que sempre fizeram parte da nossa rotina. Eu tentava justificar tudo isso na minha cabeça. Ele está estressado com o trabalho, eu me dizia. Deve estar passando por uma fase difícil e não quer me preocupar. Até inventei que talvez ele estivesse com algum problema de saúde e tivesse vergonha de me contar. Você acredita nisso? Eu estava tão desesperada para encontrar uma explicação que fiz de tudo para não enxergar a verdade. Mas a vida tem uma maneira cruel de nos mostrar o que não queremos ver. Foi numa quinta-feira à noite. Eu estava terminando de lavar a louça do jantar quando Gustavo se levantou da mesa e disse que ia levar o lixo para fora. Algo que ele nunca fazia, por sinal. Sempre fui eu quem cuidava dessas tarefas domésticas. Ele saiu apressado e deixou o celular em cima da bancada da cozinha. Foi nesse momento que tudo mudou.
A tela do telefone acendeu e apareceu uma mensagem que me gelou por dentro. Oi, lindo. Quando vamos nos ver de novo? Eu li e reli aquelas palavras, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Meus olhos se encheram de lágrimas e minhas mãos começaram a tremer. Naquele instante, eu não precisava de mais nada. Todas as justificativas que eu havia criado na minha cabeça desmoronaram de uma vez. Gustavo voltou correndo, como se tivesse se lembrado que havia esquecido o celular. Pegou o aparelho com pressa e, ao ver minha expressão, provavelmente percebeu que algo estava muito errado. Ele se trancou no escritório por alguns minutos, e quando saiu, já vinha com uma desculpa pronta. Desculpa, amor, era uma urgência do trabalho. Um cliente meio insistente, sabe como é. Mas eu já sabia a verdade. Aquela mensagem foi a confirmação silenciosa de tudo que eu vinha tentando ignorar há meses. A verdadeira gota d'água aconteceu num sábado de manhã, cerca de um mês antes daquela cena terrível com a bolsa vermelha na varanda. Sempre fui uma pessoa muito organizada com as finanças da casa. Todo mês, religiosamente, eu separava os extratos bancários e do cartão de crédito para conferir as contas, analisar onde estava gastando mais e planejar o orçamento do mês seguinte. Era uma rotina que eu mantinha desde que casamos. Gustavo sempre me deixava cuidar dessa parte. Dizia que eu era melhor com números do que ele. Naquela manhã, estava na mesa da cozinha, com os extratos espalhados ao meu redor, tomando meu café com leite e fazendo as contas de sempre. Peguei o extrato do cartão de crédito do Gustavo e comecei a verificar item por item. No início, parecia tudo normal. Posto de gasolina, supermercado, farmácia, algumas compras pela internet, mas conforme fui descendo a lista, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Primeiro, uma compra em uma loja de lingerie que eu nunca tinha ouvido falar. Que estranho, pensei, talvez seja um presente para mim. Mas aí lembrei que fazia meses que Gustavo não me dava nenhum presente, nem mesmo no meu aniversário. Continuei olhando e encontrei mais itens suspeitos. Flores de uma floricultura cara no centro da cidade, flores que eu nunca tinha visto. Meu coração acelerou. Continuei vasculhando os extratos e foi quando encontrei algo que me deixou sem chão. Cobranças de hotel. Não um hotel qualquer, mas um daqueles de luxo. E não era uma cobrança única, eram várias, sempre no mesmo horário, sempre à tarde, no horário em que Gustavo estava supostamente trabalhando. Mas o que mais me doeu foram os restaurantes. Vários jantares em locais românticos e caros da cidade, lugares que eu sempre quis conhecer, mas ele sempre dizia que eram caros demais ou sofisticados demais para nós. Lembro até hoje de uma vez que sugere irmos jantar em um restaurante italiano famoso para comemorar nossa lua de mel de prata, e ele respondeu que seria um desperdício de dinheiro, sugerindo que fizéssemos algo mais simples em casa. Sentei ali na cozinha, olhando aqueles papéis, e senti como se o mundo estivesse desabando ao meu redor. Não era apenas a traição em si, era a humilhação de perceber que ele estava usando o dinheiro da nossa casa, o dinheiro que nós economizávamos, comprando marcas mais baratas no supermercado, para bancar os encontros românticos com outra mulher. Ele estava dando a ela tudo aquilo que ele sempre se recusou a me dar. Fiquei o dia todo remoendo aquela descoberta. Pensei em várias formas de abordar o assunto, mas, no fundo, eu sabia que não conseguiria continuar fingindo que não tinha visto nada. Quando Gustavo chegou do trabalho naquela noite, ainda estava na cozinha, com os extratos à minha frente. Ele entrou, me cumprimentou, como sempre, com um beijo rápido na testa e foi direto para o chuveiro. Quando ele desceu para o jantar, eu já havia tomado minha decisão. Não ia mais viver com aquela dúvida me corroendo por dentro. Esperei ele se sentar à mesa e, simplesmente, perguntei, olhando direto nos olhos dele: quem é ela, Gustavo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele parou com o garfo no ar, me olhou com uma expressão que jamais vou esquecer. Uma mistura de susto, culpa e alívio, como se parte dele estivesse aliviado por finalmente ter sido descoberto. Do que você está falando? Ele respondeu, mas sua voz saiu trêmula, sem convicção nenhuma. Gustavo, eu vi o extrato do cartão, os hotéis, os restaurantes, a lingerie. Você acha que eu sou idiota? Respondi, tentando manter a voz firme, embora estivesse tremendo por dentro. Ele abaixou os olhos, colocou o garfo no prato e ficou em silêncio por minutos que pareceram horas. Quando finalmente me olhou de volta, não havia mais como negar.
Os olhos dele estavam perdidos, como se estivesse procurando as palavras certas para uma situação que não tinha palavras certas. Não sei do que você está falando, ele murmurou, mas até ele sabia que aquela frase não fazia sentido. Você sabe sim, Gustavo. Não me faça de idiota, eu disse, cruzando os braços, já me preparando para ouvir alguma desculpa esfarrapada. Mas ele não disse nada, simplesmente ficou ali, olhando para o prato, como se a resposta estivesse escrita no arroz com feijão. E sabe de uma coisa? Aquele silêncio falou mais alto do que qualquer confissão. Naquele momento, eu entendi que não precisava de gritos, lágrimas ou escândalos. Eu já sabia de tudo o que precisava saber. Levantei da mesa, juntei os extratos e disse: quando você quiser conversar de verdade, eu estarei aqui, mas não me trate como se eu fosse burra. E saí da cozinha, deixando sozinho com sua mentira e sua culpa. Naquela noite, deitada na nossa cama, eu sabia que nossa vida nunca mais seria a mesma. Não porque eu havia descoberto a traição, mas porque eu finalmente soubera quem Gustavo realmente era. Um homem capaz de mentir no meu rosto todos os dias, de usar nosso dinheiro para sustentar uma vida dupla e de me tratar como se eu fosse invisível na minha própria casa. A partir daquela noite, comecei a planejar minha próxima jogada. Porque, se tem algo que aprendi na vida, é que conhecimento é poder. E agora, eu tinha todo o conhecimento que precisava. Mas antes de continuar minha história, se você estiver gostando, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante. Depois daquela noite terrível com os extratos bancários, passei alguns dias em uma espécie de névoa emocional. Sabe quando você descobre algo que muda tudo, mas não sabe exatamente o que fazer? Pois foi assim que me senti. Em alguns momentos, eu queria confrontar Gustavo, gritar, xingar, fazer o escândalo que ele merecia. Mas, em outros, eu só queria desaparecer, fingir que nada havia acontecido e continuar vivendo aquela mentira. Foi então que minha melhor amiga, Lúcia, veio me visitar. Ela me conhece há mais de 20 anos, desde antes de eu casar com Gustavo. É aquele tipo de amiga que você pode contar tudo, que te diz a verdade mesmo quando dói e que está sempre ao seu lado nas horas difíceis. Eu não havia contado para ninguém sobre a traição, mas Lúcia percebeu na hora que algo estava errado. O que está acontecendo contigo? Você está com uma cara péssima, ela disse, entrando na minha cozinha como sempre fazia, sem cerimônias. Tentei disfarçar, disse que estava apenas cansada, mas Lúcia não acreditou. Ela insistiu tanto que acabei contando tudo. A mensagem no celular, os extratos bancários, o confronto silencioso com Gustavo. Lúcia me ouviu sem interromper, mas eu vi a raiva crescer no rosto dela a cada palavra. Esse desgraçado. Ela explodiu quando terminei de falar. E o que você vai fazer agora? Não sei, respondi. E era a mais pura verdade. Parte de mim queria fazer um escândalo, gritar, xingar, colocar tudo para fora. Mas outra parte tinha medo de estar errada, de estar exagerando. Querida, você não está exagerando coisa nenhuma, ela disse, com a voz firme. Mas se eu fosse você, não faria escândalo nenhum. Sabe por quê? Porque o homem que trai assim, com essa cara de pau, sempre tem a resposta pronta. Ele vai dizer que você está louca, que está vendo coisas onde não tem, que são só gastos do trabalho. Você precisa de provas concretas. E foi aí que Lúcia me deu uma ideia que mudaria tudo. Ela sugeriu que eu instalasse câmeras escondidas em casa. No primeiro momento, eu fiquei chocada. Isso não é invasão de privacidade? Não é algo muito extremo? Mas ela respondeu: extremo é ele trazer outra mulher para dentro da sua casa. Extremo é ele usar o dinheiro da família para bancar outra mulher. Extremo é ele mentir na sua cara todos os dias. Você precisa de provas, não só para usar contra ele, mas para você mesma nunca mais duvidar do que viu. Ela tinha razão. Eu precisava de provas, não por vingança, mas para ter a certeza absoluta do que estava acontecendo, para nunca mais ficar me perguntando se eu estava imaginando coisas ou se estava sendo paranoica. Naquela mesma noite, depois que Lúcia foi embora, eu passei horas pesquisando na internet sobre câmeras escondidas. Descobri que existem modelos pequenos que cabem dentro de objetos do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, até mesmo canetas. Escolhi 2 câmeras que ficavam escondidas em porta-retratos normais.
Aqueles que você nunca imaginaria que contêm uma câmera dentro. Quando chegaram, 3 dias depois, eu estava tão nervosa quanto uma adolescente fazendo algo proibido, mas ao mesmo tempo sentia que estava finalmente tomando controle da situação. Não era mais a mulher passiva que ficava esperando as coisas acontecerem, era alguém que ia atrás da verdade. Escolhi os locais estratégicos, um porta-retrato na sala, numa estante onde ele sempre se sentava para assistir TV, e outro no nosso quarto, na comoda ao lado da cama. Coloquei fotos nossas, do nosso casamento e de uma viagem que fizemos anos atrás. A ironia era cruel. Câmeras escondidas em porta-retratos com fotos de momentos felizes que, provavelmente, nunca mais existiriam. Gustavo não desconfiou de nada. Ele estava tão envolvido com sua vida dupla que nem percebeu os porta-retratos novos. Ou talvez tenha notado e simplesmente não se importado, porque, na cabeça dele, eu era só a esposa boba que não sabia de nada. Alguns dias depois, inventei uma desculpa para viajar para a casa da minha mãe. Disse que ela estava se sentindo sozinha e que eu queria passar uns dias com ela. Gustavo nem questionou. Na verdade, pareceu até aliviado. Deve ter pensado, que bom, agora posso trazer minha amante para casa sem me preocupar. Fiquei 5 dias na casa da minha mãe, mas confesso que não consegui aproveitar nenhum momento. Passava o tempo inteiro pensando nas câmeras, no que elas estariam gravando, se eu teria coragem de assistir depois. Minha mãe percebeu que eu estava estranha, mas inventei que era só estresse. Quando voltei para casa, Gustavo me recebeu com um sorriso que eu não via há meses. Estava até mais carinhoso. Me deu um abraço demorado e perguntou como tinha sido a viagem. Pensei, claro, ele está bem-humorado. Deve ter aproveitado bem os dias sozinho. No dia seguinte, depois que Gustavo saiu para o trabalho, me tranquei no escritório dele, ironicamente, o mesmo lugar onde ele costumava se esconder com o celular, para ver o que as câmeras haviam capturado. Minhas mãos tremiam enquanto eu conectava o primeiro cartão de memória no computador. Parte de mim ainda torcia para que não houvesse nada demais, que talvez ele tivesse ficado sozinho, assistindo TV e comendo pizza. Mas quando as primeiras imagens apareceram na tela, meu coração desabou. Era quinta-feira à tarde, o segundo dia da minha viagem. Gustavo chegou em casa mais cedo do que o normal e não estava sozinho. Uma mulher jovem, morena, bonita, entrou na minha casa como se fosse dona do lugar. Ela tirou os sapatos na entrada, exatamente como eu fazia todos os dias há mais de 20 anos. O que mais me doeu não foi só vê-los juntos, mas ver como ele agia com ela. Gustavo estava sendo o homem que eu me apaixonei no início do nosso relacionamento. Atencioso, carinhoso, engraçado. Ele a ajudou a tirar o casaco, pegou na mão dela, deu aqueles beijinhos pequenos no rosto que ele costumava me dar quando éramos jovens. Era como se eu estivesse assistindo a um filme da minha própria vida, só que eu tinha sido substituída por outra atriz. Mas o pior ainda estava por vir. Eles foram para a cozinha, e Gustavo começou a preparar um jantar especial. Tirou do armário as taças de cristal que ganhamos de presente de casamento dos meus pais. Aquelas taças que eu só usava em ocasiões muito especiais, como nosso aniversário de casamento ou quando recebia visitas importantes. Ele encheu as taças com vinho, o mesmo vinho caro que eu tinha comprado para comemorarmos nosso aniversário de casamento no mês passado, mas que ele disse que não estava com vontade de beber. Eles brindaram na minha cozinha, com as minhas taças, com o meu vinho. E eu estava ali, assistindo aquilo na tela do computador, sentindo como se estivesse morrendo por dentro. Não era só a traição física, era traição simbólica, emocional. Ele estava usando todos os símbolos da nossa união, da nossa vida juntos, para viver um romance com outra pessoa. Depois, eles foram para a sala. Gustavo colocou uma música romântica. Eles dançaram no meio da minha sala, entre os móveis que eu escolhi, cercados pelas fotos da nossa família. Em determinado momento, ela parou na frente da estante onde estavam as fotos do nosso casamento e disse algo que ele achou engraçado. Eles riram juntos, e eu imaginei que ela estava fazendo algum comentário sobre as fotos, sobre mim, sobre como eu era ultrapassada ou boba. A humilhação foi completa, mas o que quebrou meu coração de vez foi quando eles se beijaram. Não foi um beijo qualquer, foi um beijo apaixonado, demorado, cheio de carinho. O tipo de beijo que Gustavo não me dava há anos. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, olhou nos olhos dela como se ela fosse a mulher mais importante do mundo.
E naquele momento, eu entendi que não tinha perdido só o marido. Tinha perdido o homem que eu amava para alguém que ele considerava mais merecedora do seu amor. Desliguei o computador e fiquei ali sentada na cadeira do escritório, chorando como não chorava há anos. Não era só tristeza, era raiva, revolta, humilhação. Era a sensação de ter sido feita de idiota durante tanto tempo. Quantas vezes ele chegou em casa depois de estar com ela e me cumprimentou com aquele beijinho frio na testa? Quantas vezes jantou comigo depois de ter jantado com ela? Quantas vezes dormiu do meu lado pensando nela? Chorei até não ter mais lágrimas. Mas sabe o que aconteceu depois? Veio uma sensação estranha que eu nunca tinha sentido antes. Era como se uma névoa tivesse se dissipado da minha mente. De repente, tudo ficou claro. Não queria mais explicações, não queria mais desculpas, não queria mais tentar salvar um casamento que já estava morto há muito tempo. Levantei da cadeira, fui até o banheiro, lavei o rosto e me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta era diferente da que tinha assistido ao vídeo minutos antes. Estava mais decidida, mais forte. Não queria vingança barulhenta, não queria fazer escândalo. Não queria rebaixar meu nível. Eu queria justiça silenciosa, inteligente, eficaz. Foi então que decidi revisar todos os documentos da casa. Fui até o arquivo onde guardava os papéis importantes e comecei a procurar a escritura do imóvel. Quando encontrei, li tudo com atenção, algo que admito que nunca tinha feito antes. E foi aí que descobri algo que mudaria tudo. A casa estava registrada apenas no meu nome. Apenas no meu nome. Lembrei então que, quando compramos a casa há 15 anos, eu estava trabalhando em uma empresa grande e tinha um salário melhor que o de Gustavo. O gerente do banco sugeriu que colocássemos a casa apenas no meu nome, pois isso facilitaria a aprovação do financiamento. Gustavo concordou na época, disse que não fazia diferença, que éramos casados mesmo. Naquele momento, segurando aquele papel nas mãos, eu sorri pela primeira vez em semanas. Gustavo estava traindo na minha casa, usando os meus objetos, os meus móveis, o meu espaço para viver um romance com outra pessoa, mas a casa era minha legalmente, inteiramente minha. E foi aí que comecei a traçar o que seria minha reviravolta definitiva. Não seria dramática, não seria barulhenta, não seria desesperada, seria calculada, inteligente, justa. Gustavo iria descobrir que subestimou completamente a mulher com quem estava casado há mais de 15 anos, e aprenderia que eu não era mais aquela mulher passiva que aceitava tudo calada. Eu tinha me tornado alguém que sabia exatamente o que queria e o que não queria mais na minha vida. Na manhã seguinte, após Gustavo sair para o trabalho, completamente alheio ao que estava por vir, fiz uma ligação discreta. Senhor Antônio, meu nome é Carolina. Me passaram seu contato. Estou interessada em vender uma propriedade. O agente imobiliário era um homem sério, discreto e, mais importante, rápido. Em apenas 3 dias, ele já havia visitado a casa, tirado fotos e me entregado uma avaliação. Poderíamos vendê-la em menos de um mês, senhora. O mercado está em um bom momento. Assenti, sentindo a adrenalina subir. Que ninguém saiba ainda, nem meus vizinhos, nem meu marido. Claro, respondeu ele, sem fazer perguntas, com um profissionalismo que apreciei. Eu me movia como uma atriz de precisão cirúrgica. Tomava café da manhã com Gustavo, fazia-lhe perguntas suaves sobre seu trabalho, até ria quando era necessário. O ouvia dizer coisas como: ultimamente você está mais relaxada, a visita à casa da sua mãe te fez bem. Ele não suspeitava de nada. Não via o fio por trás de meus gestos suaves. Eu estava demolindo seu mundo, tijolo por tijolo, enquanto ele pensava que eu estava apenas mais leve. Ele estava subestimando-me de uma forma que ele pagaria caro. Uma noite, organizamos um jantar. Gustavo cozinhou uma massa, um molho que eu costumava adorar. Você não precisa fazer isso, disse ele, observando servir. Se estiver cansado, podemos pedir algo. Não, está tudo bem. Faz tempo que não jantamos juntos. Além disso, ele encolheu os ombros com um sorriso afetado. Percebo você um pouco tensa ultimamente. Talvez precise de mais espaço. Eu olhei fixamente, as palavras dele ecoando em minha mente com um duplo sentido cruel. Espaço? Perguntei. Sim. Não digo no mau sentido.
Só que quando você viaja, volta mais leve. Mas você. Talvez devesse fazer isso mais vezes, disse ele com um sorriso falso enquanto eu dava um gole na minha taça. Mais vezes para que ele pudesse continuar trazendo sua amante. Mais vezes para que eu desaparecesse na sombra. Senti o sangue ferver, mas engoli a resposta. Devolvi-lhe um sorriso ainda mais falso. Talvez você tenha razão. Ele não sabia o quão perto da verdade ele estava. Eu daria a ele todo o espaço do mundo para ele cair. Já havia alguns interessados na compra da casa. 3 famílias a haviam visitado enquanto Gustavo estava no trabalho. Uma delas ofereceu uma quantia próxima ao preço total. O agente me escreveu: a oferta está pronta. Podemos fechar a venda na próxima semana. Respondi sem hesitar. Aceita. A tensão aumentava. O plano estava se concretizando. Na noite anterior à assinatura dos papéis finais, parei no meio da sala. Observei cada canto. O sofá onde havíamos feito planos, a cozinha onde eu havia preparado jantares para 2, as escadas onde ele havia beijado outra mulher. Não senti nostalgia, apenas um silêncio frio que de alguma forma me confortava. Subi para o escritório, abri uma gaveta e peguei a caixa onde guardava as taças do nosso aniversário, aquelas que ele usou para servir vinho a outra. Limpei-as, envolvi-as com cuidado e as coloquei em uma sacola. Depois desci ao porão, onde guardávamos as coisas que não usávamos mais, e coloquei a sacola junto a algumas caixas velhas. Não as levaria comigo, mas também não as deixaria ali para que ele as usasse com outra. Jamais. No dia seguinte, assinei os papéis com o agente imobiliário. A venda foi oficializada. O dinheiro seria transferido para minha conta em 48 horas. A mudança estava programada para sexta-feira. Gustavo não sabia de nada, e eu não pensava em contar ainda. Esperei com precisão cirúrgica, como uma caçadora paciente. Deixei que Gustavo cavasse sua própria armadilha sem saber. Uma semana antes da mudança, eu ouvi falar ao telefone em seu escritório. Sim, amor. O lugar tem vista para o mar. É uma viagem curta, só você e eu, sem pressões. Amor, lugar com vista para o mar, sem pressões. Soube, naquele momento, que era a hora. Ele estava planejando uma viagem romântica com a amante. Ele achava que eu acreditava nas viagens a trabalho dele. Então, veio me informar: vou fazer uma viagem a trabalho na quinta tarde. Volto no domingo. Eu fingi tristeza, depois o abracei e falei ao seu ouvido: vou ficar com saudades. Ele apenas sorriu, sem responder. Chegou a quinta-feira, e aquele era o último dia que compartilharíamos o mesmo teto. Assim que ouvi o barulho da porta e o som do carro dele se afastando, na quinta-feira de manhã, o momento decisivo havia chegado. Comecei a empacotar as coisas. Não havia tempo a perder. Abri o armário do quarto, separei minhas roupas, apenas o essencial. O resto eu dobrei e guardei em sacolas para doar, para dar de presente, para simplesmente deixar para trás. As fotos emolduradas do casamento, do nosso primeiro aniversário, das férias em Porto de Galinhas foram as primeiras a ir embora. Não para uma gaveta na minha nova vida, mas para uma caixa sem destino, esquecida no canto da garagem, símbolos de uma farsa que chegava ao fim. Os documentos importantes já estavam prontos. O novo contrato de aluguel em outro bairro, minha mala, as chaves novas do meu futuro. Passei toda a quinta e sexta-feira embalando em silêncio. Não liguei para amigos, não pedi ajuda. Aquilo era algo que eu precisava fazer sozinha. Para mim. Contratei uma pequena caminhonete e 2 homens para ajudar. Eles não fizeram perguntas. Colocaram caixas, alguns móveis selecionados, um par de plantas que eu amava. Eu havia deixado claro justo, o necessário, o que me pertencia. Às 6 da tarde, a casa estava vazia, a geladeira meio vazia, a sala despovoada, o quarto oco. Não restava nada que me pertencesse, apenas o eco de uma vida que eu estava deixando para trás. Deixei uma carta escrita à mão em uma folha branca sobre a mesa de mármore. As palavras eram poucas, mas carregadas de significado. Um golpe final para sua arrogância. Vendi a casa. Então você vai precisar procurar outro lugar para morar com sua amante. Sejam felizes. Abaixo, para que ele não tivesse dúvidas,
Coloquei uma cópia do documento de venda. Meu nome como única proprietária. Assinatura do comprador. O valor final da venda. Um golpe seco de realidade. A verdade, fria e inescapável, foi entregue. Respirei fundo. Olhei pela última vez o espaço onde eu havia entregado anos da minha vida, da minha fé. Não chorei. Não havia mais lágrimas, apenas uma sensação de paz e a satisfação de que a justiça silenciosa estava sendo feita. Entrei no carro e parti. Deixei para trás não só uma casa, mas uma vida de mentiras e uma pessoa que mal sabia o que estava perdendo. Gustavo voltou no domingo à noite. Usava uma camisa nova, bronzeado e com a segurança estúpida de quem acredita ter tudo sob controle. Enfiou a chave na fechadura. A porta se abriu, mas algo lhe pareceu estranho. A casa estava vazia. Um silêncio ensurdecedor preencheu o ambiente, aquele espaço que ele pensava ser ainda seu. Gustavo avançou alguns passos e a cena se revelou diante de seus olhos. A sala de jantar, nua, sem as toalhas de mesa, sem os porta-retratos que eu tanto cuidava. As salas, sem as plantas, sem as almofadas que davam cor e vida. Ele subiu correndo para o quarto. O armário estava meio vazio, só as roupas dele. Desceu para a cozinha com o coração acelerado. E lá estava a carta. Ele leu uma vez, depois duas. O coração começou a bater mais rápido. O pânico substituiu a arrogância. Pegou o papel do documento de venda com as mãos trêmulas. Não entendia. Não podia ser. O quê? O que é isso? Murmurou incrédulo, sua voz falhando. Procurou o celular, discou meu número, mas eu não atendi. Ligou de novo. Nada. Revisou suas mensagens. Havia uma nova, breve. Não me ligue. Desta vez não há volta. Ele estava confuso, não levou a sério a história de que a casa tinha sido vendida. Naquela noite, Gustavo dormiu em um sofá velho que eu havia deixado para trás, sozinho em uma casa que já não lhe pertencia. O novo proprietário chegaria em 2 semanas e ele mal começava a compreender o que havia perdido. Não apenas sua esposa, não apenas sua estabilidade, mas o direito de fingir que era um homem respeitável. Ele estava vivendo o pesadelo que ele mesmo construiu. Na manhã em que uma família começou a descarregar móveis em frente à casa, Gustavo saiu na porta, ainda de pijama, café na mão. Ele pensou que era um erro, que haviam se enganado. Desculpem, vocês se enganaram de endereço? Perguntou, franzindo a testa. O homem do caminhão de mudança sorriu com paciência. Não, senhor. Esta é a casa da família Mendes. Compraram há 2 semanas. Hoje entregamos tudo. Gustavo sentiu o chão sumir sob seus pés. Família Mendes. Quem diabos eram os Mendes? Ele correu para dentro, leu novamente a nota que deixei, o documento de venda. Seu nome não aparecia em lugar nenhum, nem como coproprietário, nem como testemunha, nem como nada. Ligou para mim uma vez, 2, 5, mas estava bloqueado. Tentou me procurar nas redes sociais. Nada. Eu havia desaparecido. Não como uma covarde, mas como alguém que se cansou de viver esperando as migalhas de um amor falso. Sua vida desmoronava publicamente. Alguns dias depois, ele recebeu um único e-mail. O assunto era simples: documentação legal. Nos anexos, todos os papéis oficiais, escritura pública, registro de propriedade atualizado e o contrato de compra e venda da casa. No corpo da mensagem, apenas uma frase curta, sem espaço para discussão. Está tudo resolvido, tudo feito dentro da lei, e você não pode reclamar de nada. Vida que segue. Foi a gota d'água. Quando leu aquilo, Gustavo surtou. Num acesso de raiva misturado com desespero, pegou o celular e o arremessou contra a parede. O aparelho se espatifou, assim como a vida dele. O castelo de mentiras que ele construiu desmoronou de vez. E para completar, a mulher que ele levava escondido para dentro da minha casa, a tal da bolsa vermelha, também sumiu. Me contaram que ela foi direta antes de ir embora. Não me envolvi com você para acabar pobre. E assim ele ficou, sem casa, sem dinheiro, sem amante, sem dignidade. Só restou a ele voltar a morar com os pais, cabisbaixo, carregando o peso de tudo o que perdeu. Reputação manchada, orgulho destruído, sozinho com as próprias escolhas.
Foi como se o universo tivesse dado a resposta sem que eu precisasse dizer mais nada. Uma justiça silenciosa, mas certeira. Enquanto Gustavo se consumia em sua própria impotência, tentando justificar o injustificável para seus pais e poucos amigos que ainda restavam, eu reconstruía minha vida com a calma de quem tocou o fundo e decidiu subir. Mudei-me para uma cidade no litoral, longe do barulho e da memória, perto do mar. Havia alugado um pequeno apartamento em um bairro tranquilo, com janelas grandes, luz quente e uma cozinha onde finalmente cozinhava só para mim. As primeiras semanas foram estranhas, dormia pouco, mas pela primeira vez em muito tempo, não acordava com ansiedade. Não tinha que fingir que tudo estava bem. Não tinha que adivinhar quem me esperava ao voltar. Não tinha que me preocupar com bolsas estranhas ou mensagens no celular. Essa paz era o meu maior tesouro. Uma tarde, caminhando pelo calçadão, entrei em uma cafeteria pequena, com estantes de livros usados e mesas de madeira reciclada. A dona, uma mulher de uns 50 anos, com cabelo grisalho e encaracolado, e uma risada contagiante, serviu-me um café forte e perguntou sem rodeios: "Você acabou de se mudar, não é?" "Sim", respondi surpresa. "É tão óbvio." "Claro, você tem esse olhar de quem está começando de novo, sem ter certeza por onde." Sorrimos. Nos demos bem desde o primeiro momento. A mulher se chamava Adélia, era fundadora de uma rede de mulheres empreendedoras na região. Ela me convidou para assistir a um dos encontros semanais. "Você não precisa ter um negócio ainda. Apenas venha. Às vezes, o que a gente precisa não é de um plano, mas de uma tribo." Eu fui e voltei, e pouco a pouco comecei a contar minha história. Primeiro em fragmentos tímidos, depois com uma voz mais firme. Ninguém me julgou. Todas entendiam o que era se reconstruir do pó. Também retomei coisas que havia esquecido que gostava: a pintura, a natação, caminhar sem rumo com música nos fones. Comecei terapia. Não para entender por que Gustavo me traiu, mas para entender por que eu permiti isso por tanto tempo. E ali, entre sessões e silêncios, descobri que minha força não estava na raiva, mas na decisão de não deixar que a dor me definisse. Aprendi que a verdadeira vingança é a paz, é a liberdade de ser quem você é, sem as amarras de um relacionamento tóxico. Que a autovalorização é o primeiro passo para a liberdade. Um dia, em uma dessas caminhadas pelo calçadão, um homem tropeçou acidentalmente em mim ao sair de uma livraria. Ele carregava 3 livros em uma mão, uma garrafa térmica de chá na outra e um sorriso desajeitado. "Desculpe, sou um desastre quando caminho lendo livros." Ele se chamava Té. Era professor de literatura em uma universidade próxima. Tivemos uma breve conversa sobre livros, depois outra. Dias depois, sobre cinema, depois um café e, com o tempo, algumas caminhadas compartilhadas. Eu não procurava nada. Ele também não parecia querer me conquistar. Apenas nos deixávamos ser, e isso era mais do que suficiente. Era um relacionamento baseado em respeito e leveza, algo que eu havia esquecido que existia. Enquanto Gustavo vivia seu inferno pessoal, sem a amante que só queria seu dinheiro, eu florescia. Não porque tudo fosse fácil, mas porque escolhi minha paz acima do meu conforto, porque entendi que o amor próprio também se constrói tijolo por tijolo, como uma nova casa, desta vez só minha. O karma não falha. Essa história, a minha história, é um lembrete poderoso de que a justiça pode ser servida de formas inesperadas e que a maior força está na calma e no amor próprio. A traição dói, mas a sua capacidade de superação é imensa e você não precisa se destruir para ver a justiça ser feita. E você, o que achou da atitude de Carolina? Você agiria da mesma forma ou faria um grande confronto? Deixe sua opinião nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa. Se essa história te tocou e te inspirou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo esses relatos que nos fazem refletir sobre a vida e as relações. Muito obrigada e até o próximo vídeo.